Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade e hoje eu vou falar sobre Big Brother e a frustração. Muito bem, pessoal, outro dia eu estava passando pelos portais de notícia, procurando algo que me interessasse e me deparei com algo a respeito da frustração, que é o tema que eu estudo, é um tema que para mim é muito caro, como a gente lida com frustração, tem vídeos aqui no canal sobre isso, só que ele fazia uma relação direta com o Big Brother. No momento em que esse vídeo está sendo gravado e publicado, estamos tendo uma edição do Big Brother em que a Vanessa Camargo é uma das participantes. E o texto, essa coluna, falava justamente da Vanessa Camargo, que teve uma conversa com outro participante lá dentro, falando sobre suas próprias frustrações, de como ela se sente uma fraude em sua profissão, que é um sentimento que machuca e que ela não consegue e não tem como se esconder. Então, como lidar com isso, né? Esse sentimento de fraude, que muita gente hoje em dia passa, né? Não sou boa o suficiente, estou enganando as pessoas, na verdade eu sou bem ruim naquilo que eu faço. É o impostor, a síndrome de impostor, que hoje é bastante popular. E nesse texto dessa jornalista, ela reflete sobre várias coisas a esse respeito. Ela conta que assistindo ao Big Brother, ao mesmo tempo que conversando com a sua psicóloga, gerou algumas reflexões, porque ela entende que para alguns a forma de lidar com a frustração é atacar o outro. Então eu tento tirar a felicidade do outro para tentar aplacar a minha própria tristeza. Então, se eu estou triste e incomodado, o outro não pode ser feliz e satisfeito. E isso, de fato, tem tudo a ver com projeção. Lembra que eu falo que a projeção, a gente vê no outro um conteúdo que é nosso? Eu tento dar alguns exemplos aqui, mas vira e mexe alguém nos comentários não compreende muito bem. Ah, então a gente é igual? Quer dizer que eu sou igual ao outro? Não é bem assim. A projeção ela acontece de formas diferentes, não é um reflexo absoluto e idêntico. O mecanismo que está por trás pode variar. Eu faço e não percebo, eu quero fazer e me proíbo de fazer, e aí quando eu vejo o outro fazendo eu me incomodo. Tem várias formas disso ser representado, tem várias formas dessa dinâmica acontecer. Ela continua o texto falando que ela, a própria jornalista, buscava interagir com a sua frustração fugindo. Ela não resolvia, não encarava. Ela fazia coisas que dava prazer. Então eu estou frustrado, então eu vou buscar um prazer, eu vou me distrair. No caso dela, ia para o álcool, ia trabalhar, né, se matar de trabalhar, ia conversar com pessoas sobre outro assuntos, pessoas que a valorizassem, que reconhecessem, até sexo, por exemplo. Então qualquer coisa que trouxesse prazer, que tirasse ela do estado de frustração. Então ela quer deixar o contato com a frustração de lado. Recentemente, nós do Conhecimentos da Humanidade fizemos uma vivência prática, onde a gente reúne um grupo e faz trabalhos emocionais, trabalhos que envolvem autodesenvolvimento, autoconhecimento, e a gente colocou as pessoas por um instante numa situação mais ou menos desconfortável. Não era nada demais, mas algumas pessoas sentiram muito esse desconforto a ponto de não conseguir ficar ali. Repito, não era nada demais, não era doloroso, mas algumas pessoas não conseguiram ficar naquele estado e decidiram procurar uma justificativa interna para sair daquilo. Por mais que a gente tenha falado, a gente já volta, fiquem aqui um instante. Eu não vou contar para vocês um detalhe para não estragar uma suposta surpresa se você participar de um processo com a gente. E aquilo foi muito interessante, porque ao longo do dia, esse tópico voltou, seja objetivamente, seja em outros exemplos que eram parecidos. O quanto que a frustração ou o incômodo é difícil de ser encarado, eu preciso o tempo todo substituir esse incômodo por outra coisa. Cada um vai ter sua motivação. A gente pode investigar o passado da pessoa e descobrir que ela passou por muita privação, ou por muito abuso, por muita agressão, e hoje em dia ela não quer olhar para isso, ela quer só o prazer. E é isso, meu corpo está pedindo isso agora, eu quero agora.
Um exemplo, pode ser várias outras coisas. Então, nesse caso, a gente olha para a mesma situação. Uma frustração vem e eu quero desligar, eu não quero ter contato. Voltando para o texto, ela fala que a questão era nunca olhar para dentro. Ela nunca olhava para si própria com o interesse real de resolver o que trazia o vazio, a frustração que ela preenchia com droga, com álcool, com cigarro, seja lá o que for. Ela nunca se perguntava o que estava por trás dessa frustração, para além do sentimento. Ela só ia vivendo, criando um monte de expectativa com relação a tudo, a ela, aos outros, às situações, se desapontava e não se questionava sobre como mudar essa dinâmica. E aí, o paralelo que ela faz mais pra frente no texto com a Vanessa Camargo é que a Vanessa Camargo tem interagido com um outro participante do jogo ali, do Big Brother, que até tem usado bastante o termo gatilho, que ficou extremamente popular hoje em dia, o termo gatilho. Então, tudo que essa pessoa traz é um gatilho para acionar uma emoção para ela, segundo a própria Vanessa Camargo, que é justamente projeção. A pessoa objetivamente nem está fazendo aquilo que engatilha uma emoção da Vanessa, mas ela vê desse jeito pelos motivos que for. Então, em vez de lidar com os conteúdos como próprios, ela encontra um alvo e ela precisa derrotar esse alvo. E isso acontece com a gente o tempo inteiro. A colunista, a jornalista, ela fala que ela começou a lidar melhor com as frustrações. Ela percebeu que ela estava fazendo escolhas erradas, que ela estava fugindo mesmo, que ela estava tentando aliviar em vez de se aprofundar naquilo. Aí ela se encara de frente, sem fugir, e diz que é difícil, é chato, mas que, além de conseguir dar umas boas risadas de decisões que ela tomou, de frustrações que acabaram acontecendo, é uma grande oportunidade de crescimento e traz ali uma ideia de que quando você se permite, você se supera. Isso pode ser um pouco clichê, mas tem uma verdade muito importante, carrega algo que para mim tem muito valor, que é da gente exercitar a nossa tolerância à angústia, ao medo, à frustração. Essa é uma das coisas principais. Quanto mais a gente foge, quanto mais a gente delega para o outro a culpa de algo que está acontecendo comigo, quanto mais a gente faz coisas para evitar o confronto com a gente mesmo, mais a gente vai continuar repetindo esse ciclo de frustração para além de outras emoções. O fato de você delegar para o outro, falar que o outro que está fazendo aquilo com você, não vai deixar de acontecer. Você vai tirar essa pessoa da sua vida em determinado momento e vai encontrar outra que vai fazer a mesma coisa. E vai encontrar outra, encontrar outra, encontrar outra. Até o momento que você perceber que não é a pessoa que está fazendo. Que é você que está fazendo consigo mesmo e joga para o outro. Isso não quer dizer que você ou qualquer pessoa não possa estar passando por um sufoco numa relação tóxica, abusiva. Eu não estou indo para o extremo, eu estou indo para o normal. Nem todo mundo que você aponta o dedo está fazendo alguma coisa contigo. É você que está fazendo algo contigo e elege o representante das tuas próprias frustrações. A minha proposta para quem acompanha o Conhecimentos da Humanidade é encara de frente, reflete sobre o que causa a frustração ou o incômodo de uma maneira sincera e não tão, é por isso, buscando uma resposta imediata, então é por isso, pronto. Não. Primeiro que é um desenvolvimento. Busca ajuda, inclusive, se for possível. Psicológica, terapêutica, o que for. Mas, para além disso, refletir sobre o que está acontecendo e desenvolver tolerância à frustração, angústia e medo. Porque a gente vai passar por isso até a gente morrer. Por frustração, por angústia e por medo. Enquanto a gente não aprender a ser tolerante com isso, a gente vai continuar sofrendo, buscando sempre prazer. E às vezes prazeres imediatos, que nos viciam e não fazem com que a gente se encontre com aquilo que nós somos essencialmente. Então encare de frente, busque as melhores formas de resolver, porque é chato, pode causar um incômodo olhar para as frustrações, ou ouvir uma verdade que não quer ouvir, às vezes de si mesmo, às vezes de um outro, de um profissional, por exemplo. Mas é importante essa
digestão, digerir melhor o que você próprio faz com você mesmo. Se couber, conta com a gente para isso, que a gente tem aí um monte de processo de autoconhecimento que pode fazer sentido para você. Deixa aqui nos comentários o que você acha desse tipo de vídeo e como você lida com as suas próprias frustrações. Um beijo no seu coração.